Que o Brasil é um país muito corrupto não é novidade para ninguém. E são tantos casos absurdos que eu resolvi juntar os 5 piores para você conhecer o que rola aqui no nosso país desde o começo. Então vem comigo porque eu vou te contar. Eu sou Vinícius Bonfim e seja muito bem-vindo ao canal Informacionei, o seu melhor canal de atualidades. E você já sabe, se inscreve aqui no canal para ver como é fácil ficar informado de um jeito simples e objetivo. Como de costume, você que já fez isso, bora conhecer essa triste parte da nossa história brasileira. Operação Navalha. Esse caso aqui começou a ser notado pela Polícia Federal em 2004, mas ele entrou em ação só em 2007. A polícia tinha como objetivo desmontar o esquema de uma quadrilha que fraudava licitações de obras públicas e funcionava meio que da seguinte forma. Existia uma construtora chamada Gautama, com sede na cidade de São Paulo e algumas filiais em Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco. Então alguns políticos no Poder Executivo Federal faziam algumas supostas trocas indevidas com essa construtora. Na hora de construir alguma coisa, teria que passar por uma votação, que é chamada de licitação, por várias empresas interessadas em construir uma obra. Isso rola até hoje. Mas eles davam um jeito de escolher só essa Gautama. Então eles pegavam o dinheiro de todo o projeto que seria construído, direcionavam para cidades onde tinham as filiais dessa construtora e repassavam a verba por um valor bem maior, para eles poderem tirarem uma parte extra para eles. Com isso, a empresa sabia que ia ter uma construção de grande porte garantida e os políticos envolvidos ganhavam dinheiro extra, carros de luxo, todas essas coisas que realmente político corrupto gosta. Na época, essas construções faziam parte do PAC e do programa Luz para Todos. E depois de tanta várzea entre eles, a Polícia Federal descobriu esse negócio fraudulento e fez 48 mandados de prisão, onde 46 pessoas foram presas. Entre eles tinham empresários, prefeitos, deputado distrital, ex-governador e até ex-deputado federal. Estima-se que os cofres públicos tiveram um roubo aí de 150 milhões de reais. Máfia dos sanguessugas. Também conhecido como Máfia das Ambulâncias, esse caso estourou no ano de 2006 por causa de uma quadrilha que queria pegar o dinheiro público que pertencia à compra de ambulâncias. E essa quadrilha era composta por políticos, inclusive como ex-deputados Ronivon Santiago, Carlos Rodrigues e Cabo Júlio. Aí começou todo aquele rolo no meio da Polícia Federal e ela lançou essa operação para poder pegar quem estava cometendo crimes na área da saúde. Os bandidos faziam o seguinte: eles negociavam com assessores de parlamentares a liberação de emendas individuais para que fosse enviada a um município que eles escolhessem. Até aí estava tudo combinado, eles pegavam esse dinheiro e, como tinha um ministro da saúde no meio desse rolo todo, eles conseguiam manipular a licitação e fraudava a concorrência das empresas, escolhendo só aquela que eles queriam, que no caso era a que beneficiava cada um desses bandidos. É quase igual ao que acontecia no primeiro caso que eu contei antes. E com isso tudo, eles tacavam o preço da licitação lá no teto, coisa de 120% mais caro do que realmente era para custar as ambulâncias. E o lucro de tudo isso era distribuído entre os integrantes. Eles chegaram a negociar coisa de 1000 ambulâncias em todo o país, circulando um rombo aí de 110 milhões desde 2001. Ah, vale ressaltar uma coisa, tudo isso começou na gestão do ministro da época, José Serra, e também do governo Lula, que teria sido alertado do que estava acontecendo, então por isso que a gente não pode acusar se aconteceu ou não, e ele estava sabendo. E foi a partir disso que o Serra, Humberto Costa, por exemplo, começaram a ficar manchados na história. Furnas. Esse aqui foi outro esquema de lavagem de dinheiro e corrupção, lá por volta dos anos 2000. A operação tem esse nome porque envolvia uma empresa chamada Furnas Centrais Elétricas, com sede no Rio de Janeiro, que servia para abastecer a campanha de políticos do PSDB e do PFL nas eleições de 2002. Os primeiros a divulgarem o escândalo foram os repórteres da revista Carta Capital, no ano de 2006, denunciando políticos, magistrados e empresários de receberem dinheiro ilegal através do diretor dessa empresa Furnas. Entre os supostos envolvidos no crime estão Gilmar Mendes, José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Delcídio Amaral, até o nome de Jair Bolsonaro está no meio, são mais de 150 envolvidos. Detalhe, alguns são suspeitos. Aqui também tem um caso de superfaturamento na construção de 2 hidrelétricas, a do Batalha e do Simplício. O valor chegou a ser orçado em quase R$1 bilhão só para construir a hidrelétrica Batalha, com prejuízo aí de 177 milhões dos cofres públicos. Atualmente, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas que passaram por investigação. Nenhum político do partido PSDB e do PFL foram denunciados nessa vez. E até hoje o processo não foi aceito em primeira instância e ele corre em segredo de justiça. Máfia dos transportes.
Até agora você percebeu que ter desvios de dinheiro é uma coisa normal no cenário político. É muito dinheiro rodando na mão de muita gente, então a coisa meio que sai do controle. No ano de 2001, a revista Veja divulgou um suposto esquema de propinas no Ministério dos Transportes da época, que tinham beneficiado o PR, partido que pertencia ao ministro Alfredo Nascimento, e que inclusive estava também no governo Lula. Esse esquema tinha a participação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Valec, que são dois órgãos submetidos ao Ministério do Transporte. Esse PR, Partido da República, cobrava 4% de propina de empreiteiras interessadas em contratos com o governo. São aquelas empreiteiras que queriam vantagens na hora de construir uma obra pública, então molhava a mão dos influentes do governo. A maior parte do dinheiro ia para o caixa do partido, sob a direção do ministro Alfredo Nascimento e do deputado Valdemar Costa Neto. O restante era destinado aos parlamentares dos estados em que as obras deveriam ser feitas. Olha como vai juntando um monte de gente. O rombo marcou 23 milhões nos cofres públicos. Mensalão. Mas é claro que esse aqui tinha que ficar por último. Afinal, quem nunca ouviu falar do tal do mensalão? Na verdade, isso aqui merecia um vídeo específico só para explicar esse caso inteiro. Se você quiser, você pode mandar nos comentários pedindo aí que eu vou ficar sabendo e eu vou fazer esse vídeo. Esse caso foi uma compra de votos que ameaçou até derrubar o governo do Lula. Ele tem esse nome por causa da origem da palavra mensalidade, que era como se fosse uma mesada paga a deputados para votarem a favor de projetos de interesse do governo. Na época, o Roberto Jefferson, deputado federal, tinha dito que o José Dirceu era o dono de todo esse esquema. Aí você já imagina a bomba que explodiu. O jornal Folha de São Paulo tinha publicado na época que o PT tinha pago 30 mil reais para vários deputados votarem a favor de uma legislação que estava rolando na época. Mas gente, calma, não era só o PT não. Tinha gente do PSDB, do Democratas, do PMDB, é muita gente envolvida. Várias pessoas foram mandadas embora dos cargos públicos, muita gente renunciou e até o próprio Roberto Jefferson, que contou toda essa história, foi expulso da Câmara por violar a ética. E foi por causa disso aqui que o PT começou a ficar sendo mal falado na história, como é até hoje. E você lembra de mais algum caso de corrupção no Brasil? Manda nos comentários para eu ficar sabendo e a gente poder falar mais disso em próximo vídeo. Se inscreve no canal, porque sempre tem vídeos contando histórias do Brasil e do mundo de uma forma muito objetiva, muito informativa. E até o próximo vídeo. Até mais!